E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 21/6, 19h37. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação, galera. Vamos aqui só arrumar aqui essa cadeira e vamos aí para o que interessa, né, galera? Bom, galera, eu tava mexendo aqui nos gráficos aqui mais cedo, né? Que eu tinha acabado de assistir um vídeo de um rapaz ali que eu nem conheço, mas ele tava falando de market profile e ele falou uma sacada muito interessante e eu decidi fazer para testar, para ver como é que funciona mesmo. E eu acho que vai agregar bastante aí na leitura também, beleza? Mas aí depois eu explico direitinho o que acontece. Bom, galera, eu não estudei o pregão hoje, não participei do pregão hoje, na verdade. Eu ainda estou me recuperando aqui da gripe. Mas possivelmente aqui, olhando o cenário de hoje, a gente teria aqui levado stop, teria ficado negativo praticamente, né? Olhando só esse gráfico aqui, porque o que acontece? Eu estava acreditando que o mercado ia ficar brincando nessas regiões aqui. É um negócio que eu não tracei, eu estava mexendo aqui, eu acabei não traçando os níveis que eu tinha traçado ontem, né? Que foi esse nível aqui também, ó. Agora tá vendo que agora tem os destaques aqui das maiores barras. Eu vou explicar isso para vocês direitinho aqui. Era uma coisa que eu não fazia antes e agora eu vou colocar para fazer, beleza? Vamos colocar aqui amarelo, que é sempre que a gente coloca. E acho que depois eu vou trocar até essa cor para ficar mais destacado. Beleza. O que acontece, ó? Eu destaquei as 10 barras de maiores fluxos. Agora aí fica bem destacado, né? Pra gente aqui, certo? Então por isso que eu tava mexendo aí mais cedo no programa. Talvez eu mude a cor também, porque senão vai ficar bastante ruim, né? Então a gente tem aqui um nível interessante da POC de ontem com a POC de hoje, que está passando aqui nessa região, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir elas duas aqui. Não, eu vou colocar nela aqui, que eu já sei que eu tenho uma região interessante nessa região, né? Aí, o que acontece? Eu traçando esses maiores picos de volume, a gente tem as 10, né? Barras de volume elevado nessas regiões. Se eu não me engano, são as 10. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. São as 10. Deixa eu ver. Exatamente. São os 10. 10 volumes aqui, ó. Destaque dos maiores volumes, 10. Tá? E aqui tem um picozinho de volume bem separado aqui, tá vendo? Nessa região. De qualquer maneira aqui, é uma região a ser observada. Vê que o mercado ele veio aqui, buscou essa regiãozinha aqui, ó, e pô, deu uma retraída legal aqui no gráfico de M5, né? De qualquer maneira, é uma coisa que eu vou ficar prestando atenção, uma coisa nova para mim, apesar que eu já faço estudo há muito tempo com marketing profile, mas o que esse cara falou para mim tem bastante relevância e é interessante a gente pegar essas sacadas novas aí do mercado, né? Então, o que acontece? Vamos marcar aqui nossa região. Depois eu acho que eu vou trocar só essa cor para ficar uma cor melhor, certo? Então acho que essa região aqui é uma região interessante. Por isso eu vou deixar aqui destacado. Certo, beleza, galera. E agora vamos para nossa análise. Eu falei ontem, né? Vocês assistiram aí a análise de ontem. Eu falei que o mercado, ele tinha... era um padrão que eu não gostava, por quê? Porque a gente estava passando aqui... A gente estava aqui, praticamente fechou abaixo entre esse nível de POC e esse nível de POC aqui. Então, o mercado ele poderia ficar brincando entre esse nível de POC e esse outro nível de POC. Ou seja, o mercado faria esse padrão aqui, ó. Cadê? Ainda não carregou. Peraí, tá carregando, galera. Então, o mercado ele poderia fazer esses movimentos aqui, ó. Ficar brincando entre esse nível de POC e esse nível de POC. Para mim, não seria interessante, porque eu gosto de pegar tendência, né? Então, foi o que eu falei ontem. Só que eu também disse que se o mercado abrisse acima dessas concentrações, a gente tinha uma oportunidade de compra nessa região para tentar surfar a onda até esse nível aqui. Então, se eu tivesse operado no pregão de hoje, faria uma compra aqui, levaria stop, né? Possivelmente eu faria outra operação de compra, porque não perdeu, não chegou a perder, poderia comprar novamente e tomaria outro stop. Então, se eu estivesse operando hoje, então possivelmente aqui, né, eu ia ficar negativo hoje no mercado. Mas como eu não operei, né, eu acordei tarde também, então eu acabei não fazendo nada. De qualquer maneira, é bom observar esses movimentos aqui. Galera, desculpa a voz aí, porque realmente estou bem ruim de gripe, tá? Então, vamos lá. No gráfico de BOVA11, vamos entender o que está acontecendo. No gráfico de BOVA11, eu vou colocar aqui o gráfico aqui, ó. A gente marcou aquele canalzinho, né?
aquele canal. Isso aqui ele não tá certinho. Se eu tentar, ó, arrumar aqui, eu vou bagunçar, quer ver? Pera aí. Não vou tentar arrumar, senão eu vou bagunçar. Depois eu arrumo isso aqui direitinho. Então a gente tem aqui, a gente marcou essa barra de maior volume e eu falei que a gente teria que ganhar essa barra para cima na semana ou perder ela aqui para baixo para a gente ter uma noção de que realmente, se realmente isso aqui foi uma absorção ou não. Se isso aqui é uma agressão mesmo, querer para empurrar o mercado aqui para baixo. No que é uma agressão, eu sei que é, tá? Então, o que eu vou levar em consideração aqui para eu acreditar que o preço do Bovon 11 vai lá para os 90,57, justamente a perda dessa região. A perda dessa região aqui, então possivelmente, se a gente perde essa região, a gente vai buscar esses níveis aqui, porque pode rolar stop de quem está posicionado nessa barra aqui, que foi de único pregão. Isso aqui é gráfico diário, tá? Então, o que eu tenho que levar em consideração aqui, para tomada de decisão na semana que vem, seria o quê? A gente brincar nessas regiões, né? Ganhar aqui e não perder novamente aqui para baixo, tá? Então, se o preço continuar, se o preço ganhar essa região aqui, essa barra, esse nível, e ficar trabalhando acima aqui, então eu acredito que agora a gente vai pegar uma retomada de alta aí no Bovon 11. Agora, se o preço ele vem aqui brincando nessas regiões, brinca, rompe para baixo e não ganha mais, então eu acredito que a gente vem buscar essa região aqui, que é uma região dos 90,57. Então isso aqui é uma coisa que eu estou esperando aí para a semana, tá? Para a gente realmente decidir se realmente vamos ficar trabalhando acima dessa região ou abaixo dessa região. Pelo gráfico diário, eu acredito sim que a gente ainda está aqui um nível de suporte muito forte, tá? E aí, então, eu acredito que sim, aqui é uma absorção, olhando o gráfico diário, tá, galera? Só olhando o gráfico diário. Mas aí a gente tem que ver os demais gráficos para a gente entender realmente se é ou não. Pelo gráfico diário aqui, se eu estivesse analisando só o gráfico diário para vocês hoje, eu ia falar que isso aqui é uma absorção, tá? E que aqui seria bom comprar nessas regiões aqui, tá? Mas aí, como a gente tem os outros gráficos aqui para analisar, e a gente vai lá para o gráfico de M5, né? Aí, o que aconteceu no M5, galera? O que aconteceu no M5 foi justamente a gente fazer um nível de POC entre essa região e entre essa região. Então, aqui é a maior concentração de volume. E aí, o que acontece novamente? O preço fechou acima. Que bom, que delícia. Porque se o preço fechou acima dessa região, aqui dava até um trade, cara, dava até um trade aqui e veio certinho buscar essa região da POC lá do dia 17 de junho, passando aqui na maior concentração de volume. Então aqui dava um tradezinho de compra nessa região. E a gente fez uma BCzinha aqui para cima, só que a gente abriu aqui, a gente fechou, na verdade, acima dessas concentrações, dessas duas concentrações. Então isso significa para mim que, a princípio, a gente tem um rompimento dessas regiões aqui, que são regiões bem fortes, né? São regiões de esporas. Então, uma vez que essas regiões elas são perdidas, então acredito que pode rolar stop dessa galera que está posicionada tanto aqui como aqui. Então, o que eu tenho aqui de leitura? Uma vez que elas foram rompidas essas regiões, eu acredito que a gente pode fazer um pullback nessa região aqui para testar esse fundo. Testando esse fundo aqui, que é um fundo na verdade é uma concentração de volume aqui do pregão aqui do dia 21 e do pregão do dia 20, a gente tem um ótimo indício aqui de uma possível retomada do fluxo comprador, né? Então, ou seja, o mercado ele pode vir buscar essa região, sentir demanda aqui e o mercado ele começar a subir e aí aquela nossa leitura que era do pregão do dia 20 se concluir pegando um belo de um trade de uma compra nessa região, tá? Isso se o preço ficar acima dessa concentração. Eu percebo que esses demais dias aí, esses dias, a gente, tava caindo forte, aqui a gente lateralizou. Então, se eu for pegar aqui um volume profile aqui, e marcar aqui os três, a gente tem uma distribuição nessa região, aí o mercado cai de novo com força, aquele gapzão de queda de quase 2.000 pontos, se não foi mais de 2.000 pontos, aí o mercado, ele me deixa aqui no dia 17, aqui, onde que ele fechou, na verdade, dia 17? Ele fechou aqui, nessa região, então indicando aqui uma possível reversão de tendência aqui para alta, aí o mercado no dia vem lá, rompe, pega a liquidez aqui nessa região, vai para cima, faz um nível aqui de distribuição, rompe novamente para cima no pregão de hoje, vem buscar aqui novamente o pregão do dia 17, ou seja, como eu estou acreditando em um pregão de alta, essa alta está um pouco, vamos dizer assim, que inibida, tá, galera? Está inibido, na verdade, né? Então, tipo assim, tá com vergonha mesmo aqui de chegar e não, agora a gente vai para cima e pronto, acabou. Então, eu estou sentindo essa certa dificuldade, uma vez que a gente já está acima dessa concentração, né? A gente
ficou, na verdade, por 2 dias acima dessa concentração aqui. Então, vamos ver se amanhã a gente consegue pegar essa retomada de alta aqui, né, no pregão amanhã, e a gente consiga vir pelo menos buscar essa POC aqui, que é lá do dia 14, não, do dia 15, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Tudo vai indicar aí conforme o pregão vai abrir, tá, galera? Então, isso aí vai depender de como o pregão vai abrir, como esse gap vai abrir. Então, eu acredito que sim. Como a gente tem esse nível de concentração aqui nessa região, a gente tem um ótimo indicador de trade aqui, tá? Então, a gente tem uma simetria boa de trade nessa região. E o que eu quero falar com a simetria? Para quem já me conhece aí, sabe que quando a gente perde aqui, a gente tem que perder pouco, e quando a gente ganhar, a gente tem que ganhar muito. Ou seja, então se o mercado, teoricamente, ele fechou acima dessa região aqui, eu acredito que ele não vai abrir para baixo. Não sei. Aí tu fala assim, mas aqui não tem uma onda corretiva? Beleza. Depois de uma onda corretiva não viu uma onda de impulsão? Correto, tranquilo. Mas é o que eu tô falando, fechou acima. Então eu não acredito que a gente vai vir buscar essas regiões aqui para baixo. Se o gap abrir nessas regiões aqui para baixo, eu não faço nada, é mais um dia que eu não vou fazer nada, porque aqui é um padrão que vocês sabem que eu não gosto de operar. Agora, se o gap vir lá para baixo aqui, sim, eu tenho uma oportunidade de venda aqui na região dos 50% do canal, lá do dia 17. Então, aqui eu poderia fazer uma venda aqui para tentar surfar com essa onda aqui para baixo, beleza? Aí eu teria até um alvo aqui para ser traçado, A, B, C, nível de take lá embaixo. Então, isso aqui já é outro tipo de leitura que eu também não vou falar agora, porque até mesmo porque eu não acredito. Tá? E também não vou falar porque, vai encher a cabeça de vocês aqui de um monte de coisa. Então, eu quero ser bem simples aqui nessa leitura. Tá? Então, assim, como o mercado chegou nesse nível aqui, então eu acredito que aqui vai ser uma região de suporte para a gente amanhã. Então, o que acontece? Se eu estou acreditando em uma região de suporte, então se o preço ele chega a tocar nessa região, então eu tenho uma simetria boa. Ou seja, se eu perco essa operação, eu vou perder isso aqui, porque meu stop ele tem que ficar baixo, tá? Ele fica baixo, certo? Então, vamos dizer que o mercado ele confirma, né? Ele confirma, ele vem aqui, né? Aí faz um ABC ou ele abre direto nessa região, coisas que eu já falei para vocês. Então, aqui a gente tem uma oportunidade de compra nos 50% com stop curto aqui. E se eu acertar esse trade, eu tenho isso aqui de retorno, né? Então, é uma simetria boa, certo? Então, se eu ganhar, eu vou ganhar isso aqui, e se eu perder, eu vou perder isso aqui. Então, isso é a simetria de trade. Então, aqui é uma ótima oportunidade de fazer uma compra com stop bem curto, beleza? Então, essa aqui seria uma oportunidade boa de fazer esse trade de compra, e isso eu vou deixar na descrição do vídeo, justamente porque eu tenho uma concentração de volume muito grande nessa região aqui, tá? E nessa região aqui. São duas regiões de escoras, então, teoricamente, o mercado ele tende a sentir essa região aqui. Uma vez que está para cima o preço, a gente tem aqui uma região de suporte, uma vez que está para baixo, a gente tem um nível de resistência. Esse aqui são os famosos níveis de resistências e suportes ocultos, tá? Então, galera, até que eu não estava gravando. E se o preço ele rompe, ele abre acima dessa concentração? Galera sabe que eu não sou scalper, então eu fico de fora, como eu falei para vocês. Porque eu tenho oportunidade de venda aqui? Tenho. Daria até, daria uma pontuação boa, 1.193. Então, talvez eu pense em fazer alguma coisa. Ó, seria uma... galera, 1.173 pontos. Dá para fazer alguma coisa aqui, né? Então, vamos dizer que o preço, ele abre nessa região aqui, tá? Então, eu só faria minha venda aqui. Mas tá falando que aqui é compra. Presta atenção, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam. Uma vez que o gap ele abre para cima dessa concentração e vem testar, eu tenho uma oportunidade de compra. Uma vez que o preço ele abre abaixo dessa concentração ou ele abre acima e rompe essa concentração aqui e ele volta para testar, eu tenho oportunidade de venda. Só que isso, na prática, não é só fazer isso e vender. Tu vai ter que acompanhar o fluxo lá no gráfico de 1 minuto para entender o que está acontecendo. Então, para ser mais transparente com vocês, gap abrindo para cima, eu tenho oportunidade de compra nos 50%. Gap abrindo para baixo, eu tenho uma oportunidade de venda nos 50%. Beleza? Para eu tentar surfar essa onda até esse nível aqui. E se eu fizer essa compra, eu tenho uma oportunidade de saída de take aqui nesse nível aqui, beleza? Então, teoricamente, é isso que vocês têm que entender nessas regiões aqui, que são regiões muito importantes, beleza?
Então, a galera tá falando assim, mas isso aqui é um ABC. A galera pode perguntar. Realmente, ó, ABC. Se eu for falar que isso aqui é um ABC, se eu for falar não, é um ABC, eu tenho aqui, ó, onda A, onda B, onda C, praticamente no 127%. Ou seja, eu estou no limite de uma onda corretiva. E todo mundo sabe que depois de uma onda corretiva vem uma onda de impulsão. Então, aqui eu posso ter um A, B, C aqui para baixo. Então, teoricamente, seria válido essa venda nessa região sem te perder esses níveis aqui, tá? E uma vez que o preço ele rompe esse nível de 127, eu vou estar falando de uma onda corretiva? Não. Eu vou estar falando de uma onda de impulsão. Ou seja, o mercado ele rompe nessa região, ele pode vir testar aqui os 50%, aí eu tenho minha compra aqui, e aí eu tenho o nível de take aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu ligaria esse ponto, com esse ponto, com esse ponto, e teria parcial e nível de take lá em cima. Tá? Então, teoricamente, é isso que eu estou olhando aqui para o pregão de amanhã, beleza? Aí, quando a gente vai no gráfico de 1 minuto, para começar a entender lá, vamos ver. A gente tem, olha, a gente fez aqui até um fractal interessante aqui, ó, nessa região. A maior concentração de volume foi nessa região e respeitou 2 vezes essa região. Então, vamos marcar esse nível? Vamos lá, vocês sabem que eu gosto de marcar esses níveis porque são níveis importantes, né? Então, a gente vai traçar o nosso nível de suporte, agora de resistência, porque o preço está acima, né? Está abaixo, na verdade. Então, aqui, ó, aqui é um nível interessante. Por que é um nível interessante nessa região? Esse nível aqui é interessante porque a gente tem aqui, ó, essa região de maior fluxo. Então, o maior camarada aqui que entrou nesse swing aqui, ó, nesse swing aqui. Vamos lá, deixa eu desenhar para vocês, deixar bem claro aqui para vocês. Ó, eu tenho um camarada que entrou nesse swing, ou seja, daqui para cá. Nessa queda aqui que a gente teve, ó, o mercado ele teve essa queda, eu tive isso aqui de volume injetado nessa queda. Então aqui a gente teve bastante, eu até achei bastante esforço aqui para pouco resultado, ou seja, a gente caiu pouco por um monte de esforço que teve aqui, né? Um monte de combustível que foi injetado nessa região. Beleza, então por isso, aqui teoricamente, eu tenho que marcar meu nível de suporte ou resistência. O preço está aqui agora acima, né? Está abaixo, então é o nível de resistência. Então, é nesses pontos que eu coloco nível de resistência. Eu não vou colocar só porque 1, 2, aqui a galera fala assim, isso aqui é um fundo triplo aqui, não sei o quê. Aqui, para mim, não é nada, porque aqui não teve volume interessante. O volume interessante ficou aqui. Então, é aqui que eu marco, porque é aqui que serve como um trade location. Que se eu for botar no que é, onde é que respeitou? Respeitou aqui, que bateu 1, 2, 3, 4 vezes, ou respeitou aqui, nesses pontos. Por mais que aqui tenha saído um pouquinho, mas aqui já entra outro conceito, barras vermelhas nessas regiões. Então, sempre eu vou marcar nível de suporte e resistência nos maiores picos de volume, certo? Então, a gente vai marcar esse ponto aqui porque é um ponto interessante a ser observado. Então, a gente vai colocar aqui como vermelho, porque o preço está trabalhando vermelho. Ixi, vermelho não. É, isso mesmo. Não, o preço fechou acima, né, galera? Então, tem que botar verde. Então, é suporte, então. Então vamos lá, até o momento, né? Não sei amanhã. Vou botar aqui verde. Certo, vou estender até o final. É porque eu pensei que o fechamento estava aqui embaixo, mas está aqui em cima. Então, teoricamente, a gente está rompendo o ponto de controle desses camaradas. Então, quando a gente perde um ponto de controle interessante desse aqui que está marcado, a gente vai pensar, pô, se a galera que entrou vendida nesse swing aqui e o preço aqui, eles não estão conseguindo fazer força para colocar para baixo novamente do ponto de controle dele, significa que essa galera que está posicionada na venda aqui possivelmente pode estopar. A galera que está posicionada aqui, se ela começa a estopar, então aqui a gente vai entrar demanda no mercado, e essa demanda vai botar o mercado para cima, beleza? Então o que vai botar o mercado aqui para cima vai ser o stop de quem está posicionado nesse swing vendedor, beleza? Então isso você já sabe, né? Assim que acontece aqui, ó. Isso aqui foi no pregão do dia 20, ó. A gente teve aqui, só para vocês entenderem, a gente teve aqui isso aqui de deslocamento de preço, né? E a gente teve isso aqui de volume. Então, teoricamente, foi um volume interessante e um deslocamento também de preço interessante. Aí o que a gente faz? A gente marca o ponto de controle. Então, os vendidos que entraram aqui nesse swing que foi marcado aqui, eles não conseguiram botar o preço para baixo. Significa que eles estavam errados. Então, quando isso acontece, o preço faz esse repique aqui e não ganha aqui para baixo, a gente vai ver o stop dessa galera aqui rolando. E uma vez que eles estão comprados, o stop deles vão ter que... O que eles vão ter que fazer para estopar? Eles vão ter que comprar. Eles estão vendidos, então eles vão ser obrigados a estopar
estopar para eles não ficarem em uma posição mais desconfortável ainda. E a gente fez esse teste justamente em cima de uma região de acumulação. E outra coisa, o mercado ele veio buscar aqui os 50% praticamente aqui do range e olha só que interessante, o mercado ele veio buscar novamente esse ponto de 50% da região de range, que se tu for ver no gráfico de 5 minutos, é a mesma coisa daqui, lá do pregão do dia 17 de junho, né? Então, 17 de junho, isso aqui também é do dia 17 de junho, então é uma leitura casada, beleza? Então, galera, então a gente já tem aqui o que a gente já viu aqui no gráfico de minuto, então a gente tem que, teoricamente, uma força vendedora aqui que não está conseguindo colocar os preços para baixo, porque o gap, lembra bem, porque o gap fechou aqui acima. Não quer dizer que o gap, só porque fechou aqui acima, amanhã o gap vai continuar aqui acima. Não sei se o gap vai vir para baixo ou não, porque a gente está em mão da possível onda corretiva. Se o gap vir para baixo disso aqui, eu sei que a gente tem a oportunidade mais de uma tendência de queda e não de alta, tá? Agora, se o gap continuar aqui acima, teoricamente não perder essa linha aqui, a gente vai ver stop dessa galera aqui rolando, e isso aí vai gerar demanda no mercado, e a gente confirma a leitura com gráfico de 5 minutos para fazer essa compra, e a gente tentar sair aqui nessa região aqui, beleza? Então, a gente já entendeu que no gráfico de BOVA11, a gente está em um nível de suporte, no gráfico de 5 minutos, a gente fechou acima dessas regiões de concentração de volume, então significa que é positivo, por mais que a gente esteja numa onda corretiva, tá? E no gráfico de 1 minuto, a gente também, né, fechou acima do ponto de controle dos vendidos, então significa que todos os gráficos, os tempos gráficos estão casados. Então isso significa para a gente que a gente tem uma probabilidade de alta no pregão de amanhã mais forte, tá? Mas a gente tem que entender que se o preço abrir acima dessa região, a gente tem a oportunidade de compra. Se o preço ele abre abaixo dessa concentração, a gente tem a oportunidade de venda. Beleza? Então, essa é a leitura aí para o pregão de amanhã, tá, galera? E aqui no BOVA, não, aqui no outro gráfico que eu estou usando aqui, é só para testar o quê? Às vezes, a gente fica em uma linha de preço, em uma linha bem lateral, né? Aqui, note que eu estou usando aqui 3 pregões. Aqui, ó, o pregão de hoje, o pregão do dia 20 e o pregão do dia 17, certo? Então, o que acontece? Eu peguei esses 3 pregões, estiquei aqui, tá? Para eu saber onde é que tem a maior concentração de volume, juntando os 3 pregões juntos, né? De uma vez. Então, a maior concentração de volume que eu tenho nesses 3 pregões aí somados, estão aqui, ó, nessa região aqui. Então, aqui é a maior concentração no gráfico de 10 minutos. Então, galera, a gente fechou em cima dessa região. Então, mais uma indicação aqui, né, de alta no mercado, se, novamente, isso aqui é indicação de alta, se o preço continuar acima de todo esse fluxo aqui. Se o preço vier para baixo, um gap de queda, a gente não vai mais pensar em oportunidade de compra. A gente tem que virar nossa cabeça aqui para venda, até mesmo porque a gente deixou toda essa concentração aqui para baixo, tá? Então, isso aqui, galera, é uma coisa nova que eu vi hoje, no acaso, estudando, né? E eu achei muito interessante a visão desse cara para fazer isso, porque às vezes o mercado ele anda muito lateral. E aí, quando eu vou somar esse aqui, a maior concentração é aqui. Aí, quando eu somo esse aqui, vai estar mais lá embaixo. Quando eu pego tudo, quando o mercado anda lateral, eu tenho aqui um maior volume aqui somado aqui dos 3 dias, 4 dias, 5 dias, assim vai. Então, isso aqui é uma coisa que eu estou testando, é uma coisa que eu achei muito interessante e válida. Então, eu vou ficar com esse gráfico aqui de 10 minutos para quando acontecer esse tipo de problema. Tipo aqui eu também tenho 3 dias aqui. Eu poderia abrir o Market Profile aqui, ó, de 3 dias, para saber onde está a maior concentração de volume, tá? Então, isso aqui é uma coisa interessante que eu achei, então por isso eu estou aderindo agora, beleza? E aí eu vou dar uma estudada também. Então, galera, gráfico de BOVA, já expliquei para vocês, gráfico de 1 minuto também já expliquei para vocês, gráfico de 5 minutos também. Isso tudo eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? E só lembrando que esse ponto aqui é um ponto muito interessante desses camaradas que estão aqui, beleza? Se tem gostado do vídeo, deixa aquele likezinho, compartilha, sugestões, críticas, elogios, estamos aqui para qualquer coisa. Tamo junto, até mais.